Pedrão é um município de menos de 8.000 habitantes, distante 147 quilômetros de Salvador. Mas é um local cheio de histórias. Uma delas pertence ao 2 de julho, data da independência da Bahia. Fundado no século XVIII, pertencia ao município de Irará, e a figura do vaqueiro é central em sua economia. Foram 40 desses vaqueiros que foram convocados pelo Frei José Maria do Sacramento Breiner no final de 1822 para integrar um pelotão chamado Voluntários de Pedrão, que tinha como uniforme as vestes de couro dos vaqueiros. Daí passaram a ser chamados de os Encourados de Pedrão, que partiram para a vila de Cachoeira a fim de se juntar à luta pela independência da Bahia. Em 2 de julho de 1823, eles fizeram a entrada triunfal em Salvador. Os Encourados de Pedrão sempre foram exaltados por historiadores e poetas pela bravura nos campos de batalha pela independência da Bahia. Conexões no 2 de julho. Vem cá, vem cá, vem cá. Você pensava que sabia alguma coisa sobre o 2 de julho? Não, não, não. Nós vamos contar outras histórias, outros causos das personas que fizeram, de fato, essa é o 2 de julho, a independência da Bahia, a independência do Brasil. Por isso, nós estamos aqui em Pedrão, a 147 quilômetros de Salvador, e vamos gravar com os Encourados. Vamos conhecer que história é essa desse grupo aqui de Pedrão que fez parte da independência do Brasil. São os baianos e as baianas na luta pela independência. Galera, eu estou aqui com Ademário Aboiador, um baita repentista, e é com ele agora. Eu vou contar para o povo a minha situação, que eu nasci e me criei em cima do frio chão. Por isso sou atestado e me chamo Ademário, Encorado de Pedrão. Pois eu estou em Pedrão, hoje vivo sem futuro. Tô aqui bem encorado, mas sei que meu jogo é duro. Quero pedir um apoio para eu e o 2 de julho. Para estar em 2 de julho e poder me apresentar, onde esses homens guerreiros foi para Salvador lutar e defender a Bahia pros Portugal não tomar. Oh, yeah. Presta atenção, minha gente boa da Bahia, que agora eu vou contar uns causos dos Encourados. Vamos lá? Venha, 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 venha. Eu estou aqui com o seu Dai, com Anderson, né? Anderson, me conte um pouquinho dessa história dos Encourados no 2 de julho, na independência da Bahia, como esses cabras fizeram e foram à luta pela independência. Robson, os Encourados de Pedrão, ele foi uma organização que foi criada em 1993, né? E aí se organizaram para ir participar desse desfile 2 de julho. Se tem outros registros antes disso, né? Mas não com a forma que veio a partir dessa data, né? Com a organização que se deu na época com o prefeito Dr. Roberto Lago, se eu não me engano, né? Que resgatou essa história. E aí se juntou os vaqueiros daqui da região, se organizaram e aí desceram para daí por diante começaram a participar
do desfile 2 de julho em si. Mas vamos falar agora de história. História da independência da Bahia a partir de Pedrão. Salvador sitiada, os portugueses resistindo e a Bahia inteira se organizando para lutar, para expulsar os portugueses e conquistar a nossa independência. Aqui em Pedrão tinha um padre, o padre Frei Braine. Conta essa história pra gente. O Frei Braine, ele veio morar aqui em Pedrão e aí foi quando organizado com os vaqueiros da região aqui, ele montou um grupo de 39 vaqueiros, com ele 40, né? E aí em marcha até o quartel de Pirajá e lá se organizaram e combateram junto com os militares da época, né, com suas armaduras, e as armaduras que os encorados tinham eram essas roupas de couro, né? Então aproveitou, não tinha tempo para fazer armadura para os voluntários, e aí com a roupa de couro mesmo, com suas baionetas, seu facão, suas lazarinas, e partiram para a guerra, e graças a Deus a gente conseguiu o nosso grito de liberdade, né? Então, 40 sertanejos saíram desbravando esse sertão com essas roupas de couro e chegaram até a Pirajá para se juntar ao exército baiano, o exército baianense, o exército brasileiro, para conquistar a nossa independência. Então esses cabras aqui, ó, fizeram história, fazem história, e essa tradição precisa ser mantida. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora vamos ouvir uns causos aqui do seu Ademário. Ó. Quantos anos, seu Ademário? 67. 67. E conta um pouco um caos aqui que o senhor, aí que nos encorados, na luta da independência. Qual é a motivação que rege o senhor a fazer parte desse grupo? E daqui a pouco nós vamos conversar com o Anderson sobre a associação. Que faz a gente, eu inclusivamente, me sentir homenageado por esse grupo, é que a gente deve honrar a nossa pátria. Nós é brasileiro, nós é baiano, e nós precisamos da nossa liberdade. É uma coisa que tem muita gente querendo afogar. A liberdade dos encorados de desfilar ao 2 de julho. Eu não sei por qual motivo, porque só existe ONG para proibir a gente. Não existe para proibir ladrão, não existe para proibir político. Muitos aí que roubam a gente mesmo. Só proibir os encorados de desfilar em Salvador 2 de julho. Assim, vou pedindo cidadãos que tenham assim compaixão. Olhe para este grupo que bem merece atenção. Somos os heróis guerreiros da cidade de Pedrão. Nós somos dos guerreiros que nossa pátria ganhou. Foi assim que nós lutamos e assim a gente chegou na capital Salvador, e os encorados venceu. Nós vencemos a batalha que foi mesmo obra de Deus. Quando o corneteiro disse assim, os portugueses correu. Tem 4 homens encorados e avança a gente venceu. A história de um vaqueiro é difícil de contar. Quando entra em mato cheio que vê o gado berrar, sair na frente correndo e ele tem que pegar. Quer ver história de vaqueiro? Procure me acompanhar, que eu falo isso, amigo, sem na escola estudar. Ei, dá ligado, ei. A profissão de vaqueiro é andar atrás de boi.
Quando vê mulher bonita, começa cantando oi. Com ela faz a demora e deixando o garrote embora, sem saber pra onde foi. Eita, 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 eita! Esses são os vaqueiros, os encorados de Pedrão. Em uma palavra, qual é a sensação de defender essa cultura da independência da Bahia? A sensação da gente defender essa cultura é que nós somos baianos e precisamos de vencer e vencer. Anderson, em uma palavra, qual é a sensação? Satisfação. Muito bem, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Qual é essa sensação de representar o vaqueiro na luta dos 2 de julho, essa história dos homens que honraram Pedrão nessa caminhada? Primeiro é porque está no sangue nosso, né? É a coisa do sangue mesmo, a gente faz o que gosta. E quando a gente faz o que gosta, não tem outra. A satisfação é de alegria. E muita satisfação mesmo. Na cantoria do berrante. Certeza. Seu Dai, Não falo, não. uma palavrinha só. Quando desfila, é sorriso só? Só, Sorriso. somente sorriso. Deixa eu dar um sorriso aqui para a câmera. É só sorriso. A Bahia com os tiranos não combinam. Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou Ricardo Carvalho e queria dizer a vocês que a história humana ela é interligada. Os fatos históricos eles não são compartimentos estanques que acontecem de forma única, isolada. E é claro que o processo de independência da Bahia está interligado no processo da independência do Brasil. Aliás, culmina a independência do Brasil na Bahia e está interligado com outros fatos históricos bem importantes. Entre eles, o advento do pensamento liberal iluminista no século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Quer dizer, todo esse grupo de movimentos, Revolução Americana, Revolução Francesa, os movimentos de independência nas Américas e o próprio processo de independência do Brasil estão vinculados à nossa independência na Bahia. Só que a gente aqui tem uma particularidade, né? Assim, bem diferente de outros eventos, como o próprio decreto, digamos assim, do 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro, a independência da Bahia, o 2 de julho de 1823, contou com uma forte participação popular. É isso que nos honra, né? É isso que enche o baiano assim, de tanta felicidade. Lembrar que houve participação das populações indígenas, mestiços indígenas, houve uma forte participação popular negra, afrodescendente, tanto de negros escravizados quanto de negros libertos. Houve também uma forte participação do sertão, 39 homens, vaqueiros, que marcharam de Pedrão até Cachoeira de Cachoeira, até Salvador, para ajudar na libertação. Mas tem uma coisa que é bem interessante, bem importante, que além dessa participação popular, além dos interesses das elites que estavam cansadas do domínio português, a gente precisa lembrar da mulher baiana. Não é à toa que personalidades como Joana Angélica, Soror Joana Angélica, que defende, né, o convento da Lapa, defende as suas protegidas, as noviças e as mulheres que estavam dentro do convento. A gente vai lembrar de Maria Quitéria, a própria expressão da luta do Recôncavo. Eu estou falando aqui para vocês de Pedra, aqui distrito de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, do qual Maria Quitéria aqui é um ícone absoluto dessa luta, dessa presença feminina. Maria Filipa, meio lenda, meio verdade histórica, mas o que importa é que Maria Filipa e a sua surra de cansanção nos soldados portugueses também representa essa força do feminino. Nós não temos outro evento nessa época, não temos outro fato histórico nessa época que tenha tido tão poderosa participação da mulher. E aqui na Bahia, sim, a mulher baiana que até hoje continua na sua força, na sua luta, na sua resistência. Não vamos romantizar nem nos iludir. A sociedade brasileira, baiana da época era patriarcal, machista, autoritária, mas ainda assim as mulheres se insurgiram. Salve Maria Filipa, salve Maria Quitéria, viva Joana Angélica e salve todas as mulheres baianas de hoje e de outrora na sua luta por dignidade.
Um grande abraço, paz para todos vocês. Nós podemos destacar também que em 7 de janeiro de 1823, ali na ilha de Itaparica, foi onde se deu esses grandes episódios da luta da independência, e como relatam os historiadores, né? Em outra região, e aí próximo ali a Santo Amaro, Salbara, nós temos as caretas do Mingau. Vamos tentar procurar imagens, mas é outro episódio curioso junto com os encorados lá de Pedrão. Então, o que acontece aqui com as caretas do Mingau? Então, conta que as mulheres dos soldados baienses, né, nossos soldados, elas se vestiam de careta, como fosse um fantasma, iriam assustar os portugueses, medrosos, né, ficaram com medo das caretas. Qual era a ideia? Era levar comida ao Mingau, aos revoltosos, aos homens que estavam lutando, aos baienses que estavam lutando pela independência da Bahia. E elas conseguiram seu intento, porque a ideia era distrair os portugueses para que o outro grupo passasse com o Mingau. Tudo isso se deu na cidade de Salbara, município aí de Santo Amaro. Então é outra curiosidade dos 2 de julho, as caretas de Salbara, né? Então, mais uma curiosidade. 2 de julho na Bahia. Eu sou Robson Costa, eu estou aqui no Largo da Lapinha, em frente aqui, olha, ao pavilhão 2 de julho. Aqui está a cabocla e o caboclo, que representam as lutas indígenas nesse processo de independência, de luta contra a expulsão dos portugueses da Bahia. Sabemos que a independência da Bahia, ela durou 1 ano e 7 dias. Ela começa em 25 de junho de 1822 e vai até 2 de julho de 1823, com a participação efetiva de grandes mulheres, grandes lideranças e com ações criativas e revolucionárias nesse processo. Sabemos que a independência da Bahia, ela concretiza a unidade territorial do povo brasileiro, do território brasileiro, mas acima de tudo, a independência da Bahia traz uma identidade de luta de um povo para suas conquistas, com ideais liberais e de independência do jugo português. E por falar nas mulheres que tiveram participação decisiva, vamos falar na primeira delas, que é Maria Filipa. As lutas na ilha de Itaparica, ela aconteceu e teve seu forte lá para o meado de outubro. Conta a lenda, e aí tem divergência de historiadores, na participação da marisqueira, dessa mulher negra, né? Que ela reuniu um grupo de mulheres, embriagaram as tropas portuguesas, pelo menos parte delas lá na ilha de Itaparica, e depois deram uma surra, imagine, deram uma surra de cansanção, né? Isso fez com que tivessem baixas no exército português. Um exército farroupilha também, não é isso, gente? E o que aconteceu? Depois disso, também elas tocaram fogo em alguns navios, já que os portugueses sofreram essa baixa. Então Maria Filipa, junto com as suas companheiras, tiveram participação decisiva na questão da luta pela independência no município de Itaparica. Isso são algumas curiosidades que nós temos para falar aqui nesse programa sobre o 2 de julho. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. E aí, galera, agora nós vamos falar sobre Joana Angélica e a sua coragem
ao enfrentar as baionetas do exército português, o que levou fatidicamente à sua morte. Então vamos contar rapidamente essa história e verificar aí com o seu professor de história mais detalhes sobre a participação da freira Joana Angélica aí no episódio onde ela estendeu as mãos e tentou impedir que o exército português invadisse o convento. Mas por que eles queriam invadir o convento? Quando você vier a Salvador, visite ali a Joana Angélica e logo atrás, naquela época, era um despenhadeiro que ficava entre a Avenida Joana Angélica e o dique do Tororó. Então, o exército baiense, os revoltosos se aquartelavam naquele dique, naquela mata. E o único acesso mais fácil para se chegar aos revoltosos era adentrando o convento da Piedade. Então, os portugueses fizeram a investida e de forma corajosa a freira Joana Angélica se interpôs na frente da porta do convento, tentando retardar que era iminente a entrada dos portugueses no convento, enquanto os baienses, o exército baiense se reposicionava, saía daquela posição para não serem pegos. E o que aconteceu? O exército português com baionetas invadiu o convento, mas antes ela morreu com uma baioneta no seu coração. Então representa mais uma mulher aguerrida que não mediu esforço na sua identidade. Então a independência da Bahia é, acima de tudo, a luta do negro, do índio, do povo com seus ideais de independência. Então, brancos, negros e índios participaram efetivamente desse processo de independência e as mulheres tiveram, como vocês viram, papel decisivo. Mesmo anônimo, como as caretas de Salbara, elas tiveram participação efetiva no processo de independência. Eu sou Robson Costa, falando para o programa Conexões. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Mulheres fortes, mulheres aguerridas, né, que representaram todas as mulheres baianas na luta aí contra os portugueses e na luta pela independência da Bahia. E eu estou aqui no Largo da Soledade, onde a gente tem uma estátua aqui representando Maria Quitéria, representando a força da mulher e a tenacidade. Naquela época, a mulher não podia fazer parte do exército ou de qualquer outro grupo militar. Então, Maria Quitéria se vestiu de homem, pegou a roupa do seu cunhado e foi à luta com mulher aguerrida. E ao ser descoberta, mesmo assim, ela continuou pela sua tenacidade e pela sua força dentro do exército baiense contra os portugueses. Então, Maria Quitéria, ela é uma das heroínas da independência da Bahia por representar essa força da mulher e não mediu esforços para que se juntasse ao exército baiense e pudesse lutar pela nossa independência. Fica essa dica. Brasileiros, baianos, corações com tiranos não combinam. Brasileiros, baianos, corações. Podemos dizer, e aí são mais curiosidades sobre o processo de independência da Bahia, podemos dizer que quando você imagina a luta entre o exército português e o exército baiense, você não vai esperar as roupas como o exército hoje brasileiro. Eram todos farroupilhas. E o que acontecia na Bahia, principalmente em Salvador? Salvador estava sitiada, não entrava e saía absolutamente ninguém, muito menos alimentos. Então,
nesse 1 ano e 7 dias, as batalhas se deram com muita fome, soldados comendo até sola de sapato, porque, de fato, no sertão não tinha o que comer, né? E uma figura histórica e pitoresca é o Corneteiro Lopes. O Corneteiro Lopes conta a história, ou a história, que ele errou. Em vez de tocar o hino de recolher, ele tocou o hino de avançar. A gente tem uma outra versão, existem outras histórias, né? Outras versões que sobre o Corneteiro Lopes. Inclusive existe um bom filme gravado na Bahia sobre o Corneteiro Lopes. Então, vão aí 2 novas versões para você dialogar aí em sala de aula, que é a seguinte: o Corneteiro Lopes, ele tinha um caso, né, com uma mulher que era de um dos soldados baienses. E esse caso foi descoberto, né? Então, isso aí servia como segundo mote para que ele não queria ser pego. O cara foi para cima dele e diz, bom, naquela a honra, né? E ele usou o toque de avançar para se livrar um pouco do seu algoz, do marido traído, né? Então, essa é uma outra motivação que conta a história. Mas, na verdade, existia um cunho também ideológico do soldado e daquelas pessoas que estavam ali. Não foi por um erro de um avançar, que são toques diferentes, mas eram tudo ou nada. E o Corneteiro Lopes também sabia disso. E um toque de avançar, onde muitos deles queriam avançar, era tudo ou nada, fez com que o exército farroupilho português, como o nosso já estava, ficassem com medo. Olha, eles também não tinham mais condições de lutar e bateram em retirada, e aí vencemos e expulsamos os portugueses. São histórias, né, pitorescas que constroem o imaginário da independência da Bahia. Então, a figura do Corneteiro Lopes representou um papel importante no desfecho dessa batalha, na Batalha de Pirajá, e nós avançamos gloriosos pela Estrada da Liberdade até chegarmos na Lapinha, onde comemoramos. Agora gravar o Cresce, ó filho da pátria. O Brasil já tem jurado independência. Independência ou morrer. Nesse especial Conexões 2 de Julho, vamos direto agora a Porto Seguro. O Complexo de Porto Seguro realizava e realiza todo ano, deu uma parada por causa da pandemia, um grande desfile. Eu queria aí mandar um abraço a todos que realizam esse evento com muito esmero, um evento bonito, um desfile que mostra a todas as etapas desse processo de independência. Então, nós temos algumas imagens aí enviadas por toda a equipe de Porto Seguro, que faz história, né? Que coloca os nossos alunos na rua. Então, os nossos historiadores aí de Porto Seguro sintam-se acariciados. E vamos ver um pouquinho, chamar as imagens aí, fotografias e imagens aí, direto de Porto Seguro. Eita, complexo arretado. Vamos lá, desfile de 2 de julho do Complexo de Educação de Porto Seguro. CIEPS, que não deixou nada a desejar para ninguém. Solta aí o vídeo de Porto Seguro.
Dama Sua Maria. A corte portuguesa no Brasil. A corte portuguesa no Brasil. Os soldados da independência estão aqui. As freiras do convento da Lapa estão aqui. Maria Quitéria e soldados da independência. Ala da Maria Filipa, as mulheres maristeiras. Isso, depois da Maria Quitéria. As Maria Filipa estão perdidas aí. Se acharam, se acharam. Se acharam. Vieram lá de Taparica, Pedro Lopes. Os negros malês. Depois as bandeiras da Bahia, simbolizando a vitória do povo baiano, simbolizando a consolidação. Depois, cangaço, a turma do cangaço, os cangaceiros, banditismo social. A ala da lavagem do Bonfim. Pedir a bênção do Senhor do Bonfim. A liberdade. É a escola pública comemorando os 199 anos de independência da Bahia. 199 anos de consolidação da independência do Brasil. É o CIEPS. Desde 2007, comemorando a independência da Bahia. 2 anos de pandemia tiraram a gente da rua. Mas agora, com a força de Nossa Senhora da Pena, com a força de Nosso Senhor do Bonfim, os baianos voltaram. Bahia voltou para comemorar a consolidação da independência do Brasil. Galera, dá uma olhadinha aqui pro trio pra tirar uma foto bem bacana. Todo mundo levanta o braço aí. Aê, vamos tirar uma foto linda. Tá tudo lindo, gente. Galera do fundo, quem puder
no dia 2 de julho. A escola do Seguro, comemorando 199 anos de independência, de consolidação da independência do... Chama para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, do Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Bom dia, pessoal. Estou gravando aqui para agradecer o empenho de cada um de nossos alunos, dos professores, da direção, da gestão da escola, dos funcionários que colaboraram. Muitos funcionários sentaram, pegaram a máquina de costura, os alunos aprenderam a costurar, aprenderam a pintar e, mais do que tudo, aprenderam a história da Bahia. Então, depois de 2 anos sem poder sair nas ruas por conta da pandemia, nós voltamos com uma emoção no coração enorme. O desfile foi maravilhoso, o desfile foi lindo, a cidade de Porto Seguro recebeu a nossa comemoração de braços abertos e ficou tudo dentro do planejado não, muito melhor do que o planejado. Acho que esse foi um dos melhores desfiles que nós já realizamos aqui em Porto Seguro. Então, salve o 2 de julho mais uma vez, e eu agradeço a participação de todos os alunos da escola, com esse pequeno grupo aqui que está representando a escola toda. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas. Que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas. Nunca mais o despotismo regerá essa nação.
com tiranos. Ontem e hoje não combinam.